Olá, seja muito bem-vindo a mais um Em Movimento, Saúde, Escolhas e Vida Real. Este episódio eu vim falar sobre um tema de saúde que é um pouco diferente do que se espera. Normalmente, quando pensamos em saúde, as pessoas esperam ouvir de uma médica, falar sobre doença, diagnósticos, tratamentos, mas saúde também engloba um cuidado geral, um bem-estar, né? E um sentir-se bem. E a pele é um órgão, não sei se você sabe, mas é o nosso maior órgão do corpo, inclusive, muito importante, muito valorizado e que a gente busca prevenção, cuidado, né, proteção assim ao longo do tempo de envelhecimento. E aí surgem muitas dúvidas, especialmente em pessoas que sofrem de alguma doença autoimune. E é uma pergunta extremamente frequente no consultório, nas redes sociais. Doutor, eu posso fazer laser? Doutor, eu posso fazer botox? E uma série de outros procedimentos estéticos. Então, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a doutora Ana Lupe Weber, dermatologista. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Lupe. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E a doutora Ana Lupe, ela é super especialista em laser e tecnologias, né? Ela tem uma vasta formação nessa área e ela vai nos ajudar a esclarecer todas essas dúvidas que surgem. Então, eu gostaria, Ana Lupe, que tu falasse um pouquinho sobre essas tecnologias na dermatologia, o que se tem, o que elas podem ajudar e como a gente pode escolher entre uma e outra e quais são as seguranças e inseguranças que a gente tem com elas. Bom, então eu sou a doutora Ana Lupe Weber, dermatologista, e os lasers e tecnologias são utilizados na dermatologia desde a década de 50. Mas a partir da década de 90, dos anos 2000, é que eles se consolidaram como uma ferramenta extremamente importante para o dermatologista, né? Para ele usar no seu arsenal terapêutico. Então, com o desenvolvimento, estudos ao longo desses últimos anos, a gente conseguiu trazer para os pacientes tratamentos que antes do aperfeiçoamento dos lasers não seriam possíveis. E o que realmente mudou, então, na dermatologia com o surgimento, né, ou com o aperfeiçoamento dessas tecnologias aí? Então, muitos tratamentos de lesões vasculares, lesões pigmentadas, melanocíticas ou não, antes do advento do laser, não havia tratamento para essas lesões. Alguns hemangiomas, algumas manchas, né? Por exemplo, remoção de tatuagens, a própria depilação a laser, que é um procedimento tão benéfico para o paciente, tão frequente, né? Tão disponível a todos, só se consolidou a partir dos estudos dos lasers e tecnologias. E como que a gente decide, né? Como que o dermatologista decide qual deles vai ser usado em quais situações, né? Tem que ter um estudo, um conhecimento muito grande, porque laser não é uma coisa única, né? São vários tipos. Tu poderia falar um pouquinho sobre eles? Exatamente. Existem diversos lasers e outras tecnologias utilizadas na dermato. Por exemplo, radiofrequência, ultrassom, né? E como é que a gente escolhe qual tecnologia utilizar para cada paciente? Tudo parte de um diagnóstico médico, um diagnóstico dermatológico. Então, o paciente chega ao dermatologista, chega com uma queixa, alguma questão que está incomodando ele, a gente vai avaliar. É uma lesão vascular? É uma lesão de melanina? É uma lesão com algum distúrbio do colágeno? A partir daí, a gente vai escolher a tecnologia mais adequada para o tratamento desse paciente. E aqui é importante ressaltar, né, que ela falou sobre um distúrbio do colágeno. As doenças autoimunes, antigamente eram chamadas de colagenoses, porque eram doenças do colágeno, né? E o colágeno, que é uma estrutura da nossa pele, era muito afetada em grande parte dessas doenças, como lúpus, esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, enfim, tem um número grande de doenças que entram nesse grupo e que daí vem o maior medo de tecnologias que vão estimular mais ainda essa formação do colágeno. Então, quando a gente tem uma antiga colagenose, hoje em dia a gente chama de doenças autoimunes sistêmicas, a gente fica com muito medo do que esse estímulo pode causar na doença.
Então, aí é muito importante que o dermatologista e o reumatologista falem, conversem e, em conjunto, entendam a doença do paciente e quais são os potenciais riscos e benefícios e estratégias que a gente possa, né, utilizar de forma alternativa. Exatamente. Quando a gente fala em procedimentos, em tratamentos, né, todos eles vão envolver o sistema imunológico do paciente. A gente sabe que muitos procedimentos, para ter o seu resultado final, eles necessitam de uma reação inflamatória controlada da pele, né? E se o paciente tem alguma doença autoimune que está em atividade ou usa algum medicamento imunossupressor. Então, tudo isso tem que ser avaliado em conjunto pelo profissional que vai realizar o procedimento e o reumatologista que atende esse paciente também na sua questão imunológica. Exatamente. Então, um dos primeiros pontos, né, que eu sempre reforço para os meus pacientes e estou reforçando aqui para que todos saibam, primeiro lugar, a sua doença deve estar controlada antes de iniciar qualquer tipo de tratamento dermatológico. Eu sei que muitas vezes incomoda, né, a questão estética. Existem algumas situações onde o próprio tratamento da doença reumatológica causou um dano na pele. Por exemplo, o uso de corticoides. O uso de corticoides aumenta o peso, pode gerar estrias, pode aumentar a acne, que são as espinhas, pode causar uma série de alterações na pele que deixam as pessoas mais inseguras, né, mais tristes de estar com aquela aparência. Mas é muito importante que a gente tenha primeiro a doença controlada, para depois a gente buscar alguma alternativa. E sempre pensar em tecnologias que estimulem o mínimo possível esse colágeno, né, ou que tenham um gatilho menor possível na imunidade, né, porque a doença autoimune, é importante ressaltar que não é uma doença... Não é que a imunidade está baixa, ao contrário. Nós temos uma imunidade exacerbada e totalmente desgovernada atacando o nosso corpo. Então, nós temos que baixar essa imunidade para que a doença pare de causar dano no nosso corpo. Quando a gente faz isso, a gente está baixando a imunidade, existe algum potencial risco de causar algumas infecções. E aí também entra a questão de procedimentos que são mais traumáticos e que podem abrir, né, uma porta de entrada para algum organismo piorar uma infecção nesses pacientes. Exatamente. Procedimentos assim invasivos, que seriam aqueles com agulha, né, injetáveis, ou mesmo lasers mais agressivos que rompem a barreira cutânea. Então, eles têm um potencial de causar infecções, de causar granulomas, né? E tudo isso deve ser muito bem avaliado. E não só doenças autoimunes, qualquer doença que esteja descompensada no momento da realização de um procedimento, o médico deve avaliar. Por exemplo, uma hipertensão que não está bem controlada, né? Um paciente com riscos de alergia, históricos de alergia, um paciente que durante o dia do procedimento está fazendo tratamento antibiótico para alguma infecção. Então, tudo isso deve ser levado em conta, porque pode interferir no resultado ou aumentar a chance de ter alguma complicação. E eu acho que é importante a gente falar também que não quer dizer que o paciente não possa fazer nada pela sua pele. Então, tem procedimentos que vão ter mais risco, mas tem alguns procedimentos ou até produtos, né, que podem ajudar na textura ou nos aspectos que estejam incomodando o paciente na sua pele, proteger eles enquanto eles não estão ainda, digamos, prontos para fazer algum procedimento mais invasivo. Exatamente. No mundo que a gente vive hoje, as pessoas estão chegando, né, a uma certa idade bem bonitas, né? Então, é muito simplista também a gente dizer, não, doença autoimune não pode fazer. Não é bem assim. Cada paciente tem que ser avaliado. Os médicos, né, o reumatologista, o dermatologista, o cirurgião plástico, eles devem conversar e avaliar aquela pessoa, aquele indivíduo e o seu momento de vida e como está a sua doença naquele momento para que possa ou não ser submetido a um procedimento. E falando assim numa doença específica, né, que é o lúpus eritematoso sistêmico, é uma dessas doenças autoimunes do grupo das chamadas colagenoses, como eu comentei.
O lúpus é uma doença, assim, muito peculiar, porque é uma doença que afeta principalmente mulheres, né? Então, uma proporção de 9 mulheres para cada homem. E essas mulheres afetadas, elas são mulheres jovens. A gente fala que o principal momento em que ela surge é na idade fértil. Então, quando a mulher inicia o seu ciclo menstrual até que ela entra na menopausa. Então, é um período aí que a mulher está construindo sua vida profissional, sua vida pessoal, casando, tendo filhos. E, de repente, surge uma doença que limita ela para tantas coisas. E o lúpus é uma doença que tem uma característica importante, que ela piora com a irradiação ultravioleta. É uma dos gatilhos, né, para piorar a doença como um todo, não só as lesões de pele. E aí é uma situação bastante delicada, né? E eu queria que tu me dissesse, assim, que alternativas essas pacientes têm. A primeira, óbvio, que eu sei que tu vai dizer o que elas têm que usar diariamente a cada 2 horas, né? Mas, além disso, o que elas podem fazer também para o seu bem-estar, para a sua estética, para se sentirem bonitas. Bom, isso que a doutora Tamara falou de usar a cada 2 horas é o protetor solar. Se uma pessoa tivesse a chance de escolher um tratamento anti-envelhecimento, seria o protetor solar. Mas assim, em termos de laser, por exemplo, o laser é uma luz específica. A luz que causa fotossensibilidade, ativa lesões de lúpus, é a radiação ultravioleta. Então, o laser, ele não é uma radiação ultravioleta. Inclusive, nós temos muitos estudos mostrando lasers para tratamento de algumas lesões de lúpus cutâneo. Então, são radiações diferentes que, consequentemente, podem ser utilizadas se um paciente tiver indicação. No caso, um laser para tratamento de telangiectasias em um paciente com lúpus ou dermatomiosite. Então, tudo deve ser avaliado criteriosamente. Isso é muito importante que ela falou agora, e eu acho que isso tem que ficar aqui registrado, porque eu já peguei muitos pacientes que foram proibidos de usar laser por né, temer ser uma irradiação na pele. Então, é muito importante saber que é um tipo de radiação diferente. Eu não sei se tem algum tipo de laser que imitaria radiação ultravioleta ou nenhum deles teria esse risco. Por exemplo, os lasers que são usados para tratar vitiligo ou psoríase, que são lasers no comprimento de onda de 310 nanômetros, né, são lasers que podem causar fotossensibilidade, porque a radiação ultravioleta ela vai até 400 nanômetros. Mas, por exemplo, o laser para tratar lesão vascular, ele é na faixa dos 600 nanômetros, 1.100 nanômetros, o laser de depilação, 800 nanômetros. Então, de uma maneira geral, o que a gente utiliza para tratamento são lasers que não têm radiação ionizante, não causariam fotossensibilidade. Que coisa incrível, né? Olha só como é importante falar com alguém que entende, que é uma expert de laser, né? A Ana Lupe tem uma trajetória aí no laser desde quantos anos atrás? Desde 2004, 2003. Então, ela tem uma ampla formação e nos dá essa segurança. Então, é muito importante, eu acho que essa é uma parte muito importante de tranquilizar os pacientes que têm lúpus, as pacientes, né? A maioria mulheres. E outras doenças como a dermatomiosite, que é uma outra doença também desse grupo de colagenoses, que também pode surgir lesões, né, provocadas pela irradiação ultravioleta pelo sol. Lembrando também que muitos medicamentos, eles são chamados fotossensíveis, ou seja, quando chega o sol na pele e a pessoa está tomando aquele medicamento, causa uma reação de queimadura solar muito forte. Então, é muito importante que a gente tenha essa tranquilidade e segurança e ter aí um arsenal importante para tantas áreas de tratamento estético desses. E às vezes são estéticos ou reconstrutivos mesmo, né? Pessoas que sofreram alguma lesão, alguma cicatriz, né? E podem melhorar. Exato. Por exemplo, uma paciente que tem uma foliculite importante, né? E precisa da depilação a laser, não pode simplesmente contraindicar o procedimento, né? A gente tem que avaliar todo o contexto. E agora, perguntando assim, no teu dia a dia, te procuram muitos pacientes que têm doenças autoimunes para fazer procedimentos estéticos? Me procuram muitos pacientes. Em geral, a gente vê que tanto os pacientes como os próprios reumatologistas,
eles estão mais abertos, né, a discutir, avaliar paciente a paciente, avaliar é uma doença que está controlada, que não está em atividade, qual procedimento vamos fazer, né? Então, nem todos os procedimentos vão causar efeitos colaterais na autoimunidade, né? Então, é exatamente isso que nós falamos, é avaliar caso a caso e fazer todos os tratamentos com muita responsabilidade. Uhum. E esses pacientes, assim, tem algumas situações especiais que tu vê que a pele desses pacientes tem algumas características especiais que podem ter uma cicatrização mais difícil, alguma reação mais exacerbada, que tem que ter algum tipo de cuidado maior? Por exemplo, lasers mais ablativos, né? Que são aqueles lasers que renovam muito a pele e que dão um aspecto muito melhor em peles mais envelhecidas, né? Ou com muito fotodano, que é o dano solar. Esses lasers, eles muitas vezes requerem uma pele mais resistente. Então, é um processo de queimadura controlado e que exige uma capacidade regenerativa maior. Então, se é algum paciente que tem, por exemplo, uma dermatomiosite, uma esclerodermia sistêmica, a própria regeneração tecidual, ou seja, a renovação da pele para termos um bom resultado, vai depender desse processo que deve estar controlado no momento. Muito bom. E agora pensando assim, né, que hoje em dia tudo está ao alcance de todos, né? A informação está ao alcance de todos, então nas mídias, nas redes sociais, até nas IAs que as pessoas pesquisam, né? Muita gente busca informação sobre procedimentos estéticos, né? Entre todas as outras coisas da vida que a gente busca informação. E o que tu poderia ensinar, assim, dar de dica para as pessoas que estão nos assistindo aqui, de aonde elas podem buscar informação de confiança, o que elas devem desconfiar quando elas encontram alguma informação, né? Com quem elas devem conversar para poder saber qual a decisão mais segura para si. Eu recomendo sempre o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade de Cirurgia Plástica, procurar avaliar esse profissional que está realizando o procedimento, qual é a habilitação, qual a especialidade. Nós temos o site do CRM, do CFM, onde todos os médicos estão cadastrados, inclusive aqueles especialistas, né? Tem um registro de qualificação de especialista e eu sempre falo para os meus pacientes, aquele profissional que realiza um procedimento, ele tem que estar habilitado também para tratar ou para reconhecer possíveis complicações, né? Então, isso é extremamente importante. Eu acho que é importante também, assim, lembrar que a saúde de cada pessoa, ela é uma responsabilidade da própria pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente busca um tratamento médico, um tratamento para sua doença, um tratamento para melhorar alguma coisa estética que gostaria, né? Não tendo doença, a gente tem que saber que qualquer coisa que a gente faça, existe um risco de não dar certo, existe um risco de ter alguma complicação, assim como não fazer nada também existe o risco, né, da pele da gente evoluir de uma forma que a gente não gostaria. Então, é tudo uma questão de botar na balança risco-benefício. Mas é muito comum eu receber de pacientes, vindo de alguém que vai fazer o procedimento estético, né, que vai realizar aquele procedimento, um laudo que eu autorize a pessoa a fazer. Então, eu sempre explico para os meus pacientes que não existem estudos muito específicos sobre isso. Por quê? Porque quando se faz um estudo em qualquer tecnologia, em qualquer medicamento, né, uma pesquisa para saber se aquela tecnologia vai funcionar, as pessoas que são selecionadas para os estudos são pessoas sem nenhuma doença, porque tem que ter menos fatores influenciando, né, no resultado. Então, as pessoas selecionadas para estudos, e eu falo isso porque eu trabalho há 25 anos com pesquisa clínica, então eu já conheço esse processo muito bem,
elas são pessoas mais controladas, digamos assim, que não têm doenças crônicas, que não têm doenças que possam complicar ou confundir os resultados. Depois, a tecnologia, o medicamento entram no mercado e aí a população como um todo começa a utilizar. E aí podem surgir coisas que não apareceram antes daquele estudo. Isso a gente chama de uma fase 4, que é quando é o pós-lançamento, então, né, da tecnologia, no caso do laser que a gente está falando, ou de alguma medicação. Então, é muito importante saber que nem tudo a gente tem uma resposta. A gente tem por observação, né, por tantas vezes que se usou em pessoas depois que já está disponível, e a gente começa a enxergar coisas que acontecem, a gente está sempre monitorando, né, porque existe um órgão que regula isso e que nos traz dados, né, que estão disponíveis para a gente em pesquisas, em internet, em tudo mais, né, em sites próprios da medicina. Então, é importante que a pessoa entenda que ela pode tomar a decisão de fazer um procedimento dentro do que foi explicado para ela entre riscos e benefícios, mas às vezes o risco pode acontecer sem a gente prever, assim como pode não acontecer nada. Então é muito importante ter um médico de confiança, conversar exaustivamente, não tomar uma decisão precipitada, mas nem por isso também ter medo de fazer algo para se sentir bem, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Eu não sei se tu queres complementar também esse tema. Exatamente, eu acho que a saúde sempre vem em primeiro lugar, mas a gente tem que estar atento a essas demandas das mulheres, dos homens, dos pacientes em geral, com essa questão da prevenção e tratamento do envelhecimento. É isso, então como vimos agora, né, tecnologias são extremamente importantes, são ótimas aliadas, a gente tem que usar esse arsenal que está disponível, sempre com uma orientação de alguém experiente no assunto, né? Eu acho que quanto tem a oportunidade de buscar profissionais que já têm conhecimento há muito tempo, já sabem usar e estão sempre por dentro das tecnologias, lembrar que, sim, a maioria delas são seguras, mas a gente sempre tem que avaliar o momento que tu estás da tua doença, as medicações que está em uso, e fazer um planejamento adequado para que tudo saia da melhor forma possível, que o resultado seja bom, fique do seu agrado e tenha menos riscos para a sua saúde, né? Então, cuidar da saúde não é somente tratar a doença, mas cuidar de tudo que nos faz bem, tudo que nos traz bem-estar, alegria, que nos proporcione, né, uma vida em movimento e com saúde. Eu quero mais uma vez te agradecer, Lupe, por essas contribuições, foram muito valiosas. Eu acho que tranquilizou muita gente, até a mim também. Tem muitas informações que eu também não sabia tantos detalhes do laser. Foi muito importante. E se tu quiser, eu gostaria que tu deixasse aqui uma dica, um recado final para os nossos telespectadores. Cuidem da sua pele, estejam atentos aos sinais de sua pele, usem protetor solar, tenham seu dermatologista de confiança. Isso é muito importante. Muito obrigada. E fiquem à vontade para comentar, trazer, né, dúvidas, podem escrever aqui nos comentários depois abaixo do vídeo, pode me mandar no direct. E terminamos por aqui mais um episódio e até o próximo Em Movimento.